Existem dois mundos quando se fala de autismo. O mundo da superação e o mundo da privação. O autista que na maioria das vezes você vê na televisão, na Rede Globo, que é filho de rico, esse tem fono, esse tem neuro, esse tem especialista em terapia ocupacional, esse tem psicólogo, e esse na maioria das vezes é mostrado como o autista que pode superar as suas dificuldades. Agora existe o autista que não aparece na TV. Esse não é o autista da superação. Esse é o autista da privação de direitos, da privação das terapias, da privação do acompanhamento neurológico, da privação do acompanhamento psicológico, da privação da terapia ocupacional. Esse autista é que a gente vai falar sobre ele hoje. Eu sou o Álvaro Caetano, esse é o canal Fala Patrão, e hoje eu entrevistei a Luana do Instituto Aprova. Um instituto que não tão romântico como o autista que você vê na Globo se superando, mas um instituto bem real que conhece aqueles que estão privados de poder evoluir, porque sem acompanhamento e tratamento, a autista não evolui. Você está assistindo mais um vídeo do Fala Patrão. Se inscreve no canal e deixa o seu like. E, estando em Matinhos, não se esqueça, a sua loja é o Shopping das Coisas. Uma loja cheia de variedades, enorme, com muito produto legal para você. Shopping das Coisas, na Avenida Paranaguá, número 223. Te espero lá. E hoje eu estou aqui no Instituto Aprova com a Luana. Luana, sem muita enrolação, o que é esse negócio de Instituto Aprova? O Instituto Aprova é isso aqui que você está conhecendo, que você viu aqui. Instituto Aprova, vamos lá então para as pessoas entenderem. O Instituto Aprova hoje é a única instituição, a única organização não governamental, ONG, com CNPJ, dentro de Matinhos, com declaração de utilidade pública, que trabalha com o autista e com a família do autista em Matinhos, é isso? Isso mesmo. Tá, mas Isso mesmo. trabalha como? O que vocês fazem? Conta pra mim. Então, hoje o que a gente faz? Hoje a gente faz uma acolhida da família. Hoje a gente faz orientações sobre em busca de um diagnóstico, sobre caminhos a percorrer quando a família recebe o diagnóstico, o laudo, né? Tá meio perdida, não sabe como lidar. Desde quando existe o Aprova? O Aprova tá com 1 ano e 6 meses. Ele nasceu oficialmente, a questão de documento, no dia 17 de outubro de 2022. Ou seja, se hoje eu quisesse fazer uma doação, existe já um CNPJ, já tem um estatuto, botando responsabilidade nas costas do presidente, da presidenta. Muita. Você já não pode mais pegar dinheiro de doação e usar sem comprovar onde está indo. Exatamente. Só dizendo uma coisa, todo o dinheiro que entrou, doações que a gente recebeu, a gente tem tudo em registro. Entendi. Todos em registro. Ou seja, uma organização extremamente séria, legalizada, E organizada. Para quem quiser conhecer. Com uma diretoria constituída, com conselho fiscal, com... Exatamente. Tudo. Tá, calma, vamos lá. E como é que vocês conseguiram a declaração de utilidade pública? Eu sei que quem mexe com esse tema já é uma utilidade pública. Sim. Eu fui essa semana, entrevistei uma psicopedagoga numa clínica que não tem utilidade pública, ainda não tem uma associação, mas o que ela faz é utilidade pública. Agora, vocês, como que vocês conseguiram essa declaração, que eu sei que ela é muito importante para uma associação? Como a gente conseguiu? Trabalhando da maneira correta e documental.
Então a gente percorreu todo o caminho, claro, com uma assessoria jurídica, de que maneira correta a gente teria que trabalhar, né? Fazer os registros de atendimento, buscar cumprir o estatuto, porque o estatuto ele é o livro da lei. Dentro de uma instituição, tudo gira em torno do estatuto. É como se fosse o... Ele cria os artigos para ser seguidos. Para ser seguido, e a gente... O que às vezes as pessoas não entendem, que a gente é obrigada a obedecer e seguir o estatuto, né? E a questão da utilidade pública, você tem que ter tudo em registro. Você tem que fazer um serviço que seja bom para a população, a comunidade, principalmente, igual no nosso caso é o autismo. Então a gente faz esse serviço. Legal. Tanto na parte de acolhida, a assistência. Claro que o nosso foco é bem maior que esse. Tá? Mas a gente conseguiu devido a isso. A fazer esse trabalho de formiguinha, ajudando aqui, ajudando ali. Tudo registrado, tudo bonitinho. E o que te trouxe para o mundo do autismo? A minha filha, né? Claro. A Lolo. A Lolo. Você viu, né? Então, a Lorena. Lorena, ela é uma bênção na minha vida, né? Então, eu tive um diagnóstico muito cedo, precoce dela, com 2 anos e 4 meses, né? O laudo, quando eu recebi, ela tinha 2 anos e 4 meses. Só que eu já tinha percebido o autismo dela. 2 anos e 4 meses? 2 anos e 4 meses. Ainda não falava, não fala até hoje. Então, a Lorena é o seguinte, a Lorena, ela teve um desenvolvimento dentro do padrão de uma criança típica. Normalmente desenvolvida, criando as conexões, e você olhava tudo certinho, só que eu conseguia perceber alguma coisa, mesmo eu falando para as pessoas, aí é aquele negócio, tá vendo coisa onde não tem. Não, mas tem uma coisa aí. E, por incrível que pareça, eu já conhecia o autismo. Eu não a fundo que nem hoje, né? Mas eu já li alguns artigos. Devido ao filho de uma amiga minha, eu falei aquele negócio, ele é diferente. E aí eu fui pesquisar, porque ela era muito minha amiga, né? Eu fui pesquisar aquele comportamento do menino dela. Isso eu nem sonhava em ter a Lorena. Enfim, aí eu engravidei. A Lorena nasceu, criança linda, maravilhosa, perfeita. E ainda é? Lindona. E aí eu comecei a perceber alguns sinais muito sutis. Lorena não tinha um contato visual profundo na amamentação. Mamou por pouco tempo. Foi a única coisa que eu não consegui fazer com ela até hoje, assim, olhando. Olhando, né? Você viu, né? Ela tem uma certa... É a hora que ela quer. Ela para e ela te olha, ela fala com o olhar. Quando ela quer falar alguma coisa. Mas esse contato, assim, é bem complicado com ela. Aumentou. Antes era 0. Então, assim, foi aí eu falei, tá legal. Ela tinha estereotipias, já desde bebê. Mas ela estava desenvolvendo dentro do marco de desenvolvimento que os pediatras falam. A gente não gosta de usar dentro da normalidade, porque daí parece que a gente não está usando a linguagem correta. Mas pensando num pai comum, ele fala, não, acho que meu filho não está desenvolvendo normalmente. Muitas vezes essa é a ideia. E eu convivi com muita criança, né? Então, assim, por mais que quando ela nasceu, o irmão dela tinha 18 para 19 anos, eu vi sobrinhas, filhos de amigas, filhos de primos, assim, convivi com muita criança. Minha casa sempre teve criança pequena, bebê e ia crescendo. Então a gente fica com um olhar mais aguçado, como mãe, como tia. Enfim, a primeira coisa que aconteceu, que eu falei, bingo. Tem algo. Ela já sentava,
Ela respondia ainda quando você chamava Lorena, ela olhava, ela respondia esses comandos normais. Mas falar nada. Ela balbuciava como uma criança típica, ela desenvolveu o início da fala, porém que quando ela estava sentando, né, ainda bebê, ela já estava andando, sentando, ela sentou na cama. E aí ela teve aquele famoso balançar do regular. Eu falei, não pode ser. Porque eu sei que esse mundo é doloroso, sabe? Eu sei que o mundo atípico é doloroso. Eu já lia sobre isso, então eu já sabia que viriam grandes batalhas a partir daí. Exatamente. O que aconteceu? Aí eu falei, não, tem coisa, vou atrás. Lorena, no dia do aniversário dela... 2 anos e 4 meses. O diagnóstico. Tá, mas isso que você percebeu? Ela estava com 8 meses. 8 meses. Já. E ela já tinha muitas estereotipias na mão. Ficava assim. Você entendeu? Isso é, tanto é que até hoje ela tem, né? Aí fui atrás, eu falando com um aqui, outro ali. Não, você não tá vendo coisa onde não tem. Tá bom. No dia do aniversário dela, que ela fez 1 ano, eu tinha ido para o Mato Grosso do Sul, ia ser o batizado dela, ela teve a primeira crise convulsiva. Primeira crise, completando 1 aninho, baixamos na UPA. Tá. Convulsionou? Convulsionou. Tratou ali? Tratou na hora do momento, eu falei, ai meu Deus, mais uma luta, porque já tem um histórico de epilepsia dentro da família, né? Então já é algo genético. A epilepsia dela já é algo genético. Daí, aí o que aconteceu? Parou o desenvolvimento dela, sabe? Estacionou. Ela não foi evoluindo. Com 1 ano e Daquele dia pra frente você percebeu que houve alguma coisa ali? Não só eu, mas como aí as outras pessoas familiares também começou a perceber. Porque aí fez assim, ó. Tchum! É tipo como se o cérebro dela... Né, Mas você percebeu ali ou você acha que ali realmente teve um marco entre desacelerar o desenvolvimento? Naquele dia da epilepsia? Exatamente. Tá. Entendi. Ali desacelerou mesmo. Desacelerou mesmo. Até então ela estava indo. Como disse a médica dela. Existe explicação médica para isso? Existe. Tá. Existe. Eu não vou te falar bem assim, nos termos corretos, que tá. eu não tenho conhecimento, mas eu vou falar o que a médica falou. Falou, mãe, devido a todo o histórico, ela sempre foi autista, ela nasceu autista, claro, né? O que aconteceu com essa crise convulsiva? O cérebro dela entendeu assim, você é autista. Você entendeu? Então, vamos parar por aí. Mais ou menos isso. Entendi. Linguagem bem comum. Que a médica falou pra mim. E aonde ela deu uma poda neural. Desconectou várias... A poda neural, que geralmente acontece em toda criança, ser humano, que o cérebro ele tem que descarregar informações. Né? Ele não pode guardar tudo. Então, a cada 3 anos, todo indivíduo ele tem uma poda neural. Tipo, o cérebro guarda o que precisa, não precisa ver embora. E a dela antecipou. Só que aí não jogou, não deu uma poda só no que não precisava. Porque ela estava dentro do desenvolvimento. Então deu uma poda geral. Você entendeu? Aí regrediu de tal maneira que ela voltou a ser um bebê. Praticamente. E aí... Nessa época, sem nenhuma medicação, sem nada... Sem nenhuma medicação. Simplesmente algo orgânico nela que aconteceu, como se um curto-circuito desconecta. Desconecta. E 15 dias depois dessa convulsão de 1 aninho, ela teve uma outra. Então aí agravou mais. Né? Vai agravando mais. Cada convulsão, cada crise convulsiva, independente se é febril ou epilética, sem uma patologia junto, é um estrago. Tanto para uma pessoa típica, para uma típica, então, piorou. E aí foi aonde começou a batalha.
Cheguei do Mato Grosso do Sul, busquei um médico. Não, é normal, isso aí é genético, com 7 anos vai parar, aquela luta. Fui num médico pediatra particular, que inclusive foi uma amiga minha que indicou e deu a consulta para ela. Levei. Chego lá, o médico me assustou. Ele começou a examinar ela e tinha vários nódulos. Desculpa. E aí o médico falou assim, mãe... Nódulos em que área? Cervicais. Cervicais. Aí... Linfonodos. Até então não se sabia. Tá. Entendeu? Aí ela falou assim, eu falei, doutor, tem esclerossia, né? Porque agora, depois que ela ficou doente, teve essa convulsão e o nódulo aumentou. Aí ele falou assim, mãe, ela não tem só isso. Que é tipo uma ínguazinha, e ela tava crescendo. Ela tava com vários. Ela tava com vários. Mas só na região cervical? Na região cervical e nas costas também. Tá. Ela falou, mãe, é o seguinte, ela precisa de uma equipe. Eu não esqueço. Ela falou, doutor, mas ela precisa de um... Ela precisa de um neuro, de um infectologista, e começou a falar os profissionais. Eu falei, ela tinha 1 ano e 5 meses. Eu falei, tá, mas pela saúde tá complicado, eu não tenho condições de pagar tudo isso, né? Ele falou, não, troque e põe na lista de espera, né? Tem que fazer, eu não tinha dinheiro, então vamos lá, vamos trocar. Ele passou tudo, fui no postinho, precisa trocar, passar guia para poder fazer. Minha mãe, nesse tempo, teve pneumonia, quase morreu, tive que sair daqui correndo, voltando para o Mato Grosso do Sul em meio a esse tempo dela. Eu me lembro que quando eu fui nesse pediatra, ele falou assim, tá, mas isso é muito sério? Ele olhou pra mim e falou assim, mãe, pode ser nada. Ou pode ser tudo. Ou pode ser um câncer. Aquilo eu saí, mas assim, eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais bondoso, eu saí daquilo sem chão. Sem chão. Ou podia ser uma infecção viral de um herpes zoster ou qualquer coisa assim, um vírus que abalou o sistema imunológico dela e botou todo o sistema de defesa em ação, ou podia ser o sistema de defesa reconhecendo um tumor, alguma coisa assim. Devido à convulsão dela. Sim. Você entendeu? Então, assim, eu fui atrás preocupada com o atraso. Com o que estava acontecendo. Ela não estava fazendo mais coisas que ela estava fazendo. Eu fui atrás do pediatra para pegar um encaminhamento e tal. E ele me solta uma dessas. Eu saí sem chão, aí foi aquela loucura, 2 meses. E eu falava com o pai dela estava naquela fase ainda que pro pai é muito difícil, né? Aceitar. Ele só falava, não, esse atraso é da epilepsia. É da convulsão. E aí foi a batalha. Dias, meses, sem ver. Fui, socorri minha mãe, cuidei da minha mãe, ela se recuperou. Lá no Mato Grosso do Sul, eu fiz uma outra corrida, mesmo cuidando da minha mãe. Lá eu consegui fazer pelo Sistema Único de Saúde do Mato Grosso do Sul, ressonância magnética. Alô? Consegui fazer tomografia, consegui passar pela infectologista, porque eu não tinha previsão de quando eu voltaria para Matinhos devido ao estado. Mas então você conseguiu, foi para ressonância, procurar um tumor, foi para tomografia, dar uma olhada geral e foi para infectologista ver se estava com alguma doença, alguma coisa. Aí ele passou todo o pedido médico, minha mãe melhorou, 4 meses fora de casa, volta para Matinhos. Mas quando eu cheguei em Matinhos eu já estava com todos os exames e já tinha deixado aqui as guias na Secretaria de Educação. Aí outra briga, cadê a consulta, eu tô com os exames, cadê a consulta, eu preciso da consulta. Todo dia eu tava dentro daquela secretaria. Lá, em 4 meses, você conseguiu fazer os exames, aqui você não conseguia a consulta. Lá eu passei por neuro, passei pelo infectologista. Isso faz 4 anos. Isso tem 4 anos, vai para 4 anos. Isso em 4 meses eu cuidei. Agora eu já estou te conhecendo, eu consigo até falar das datas. Né? Agora eu já sei quanto tempo ela tem, o tamanho que ela é. E chegando aqui,
eu não estava conseguindo nada. Através de muita luta, consegui a infectologista. Mas aí, lá o infectologista não descartou a possibilidade. Porque ele não tinha visto os exames de um câncer. De um câncer. Ele não tinha. Mas ele não encontrou alterações no hemograma de Porque leucócitos, não deu linfócitos. tempo. A gente passou pelos profissionais, eles solicitaram o exame e eu fiz os exames. Tá. Aí teria o retorno. Mas aí eu teria que retornar para cá de volta. Por que essas histórias são interessantes? Porque muitas vezes ela se repete dentro da casa de um monte de gente, tipo assim, o que é? O que será que é? Tá. Acelera, então, agora para que a gente entenda o seguinte. Aí, quando aconteceu um diagnóstico, e o que era esse diagnóstico? O que eram aqueles linfonodos todos crescidos? Era o sistema imunológico dela lutando, né, para defender ela. Porque, como que eu vou te dizer? Eu não sei usar o termo correto, mas vamos lá. Ela tem a imunidade muito baixa. Ela tem imunidade baixa. E ela estava exposta a algum vírus na época, alguma coisa assim? Não. Não tinha o tumor? Não tinha bactéria, não tinha que dar antibiótico? Não, nada. Consegui a consulta com o infectologista no Valdemar Monacheri. Tá. Apresentei todos os exames através da infectologista, que eu consegui o encaixe com a neuro. Foi aí que veio o diagnóstico. Que a médica falou, mãe, vamos passar ela pelo neuro. Então, assim, hoje ela ainda está na fila do neuro, mas por ela ter entrado dentro do Hospital Valdemar Monacheri com uma infectologista, eles conseguiram transferir ela já para um neurologista. Faz quantos anos que ela está esperando o neuro da fila? Desde 1 ano e 4 meses. Então, Tá com isso é interessante para as pessoas entenderem. Você levou ela porque você deu um jeito de costurar, porque entrou dentro de um hospital, daí o hospital não pode falar, não, vai embora para casa porque tem alguma coisa nos exames, então deixa um neuro olhar. Mas na fila do SUS para um neuro, ela está há 4 anos sem ser chamada. Tá. Nesse tempo o hospital fazia isso. Hoje o Valdemar Monacheri, ele manda de volta para o município e o município joga de novo o nome na lista. A menos que interne. Internou, daí ele é obrigado a... Tá, mas tudo bem. E aí foi onde eu passei pela doutora Michele e veio o diagnóstico. Ela olhou, nem precisava, ela já estava com 2 anos, ela andava de ponta de pé, ela tinha estereotipias, ela andava de um canto do outro, de um canto do outro, de um canto do outro, e não falava. Ela não falava. Como assim não fala, né? Sim. Ela é não oral, ela só... Ela seria o severo. Ela é o nível 3 de suporte. Tá. E aí, então, fica em paz, não é câncer, é um fica em paz meio esquisito, né? Fica em paz, não é câncer, mas é autismo. É autismo. Ela é autista. É porque é uma coisa que nunca vai deixar de ser. Ela nunca vai deixar de ser. Ela é autista, não é um transtorno, não é uma doença para falar que é portadora de autismo. É ela. É o jeito dela. É o jeito dela. E mesmo eu tendo todo o conhecimento... Por mais que a Lolo, ela é muito carinhosa. Ela é carinhosa. Mas como se você já tivesse me contado, eu já teria tentado descobrir. Ela ainda tem linfonodos aumentados? Tem? Quando o sistema imunológico dela tá brigando com algo... Aumenta tudo? Aumenta tudo. Entendi. Aumenta tudo, e tanto é que a médica infectologista dela sempre falou, monitora, cuida. Tá. Porque é algo muito delicado. O linfonodo é algo muito delicado ainda. Sim, é uma coisa, para quem muitas vezes... O linfonodo é o nosso sistema de defesa. Nosso sistema de defesa é formado por glândulas. E essas glândulas, elas
identificam o que está nos agredindo e elas começam a produzir os anticorpos que vão nos defender. Então, ok. Mas, e aí você caiu de não sei nem da onde, cai do céu, né? Cai de paraquedas o diagnóstico, alguém joga um míssil e fala, bum, o diagnóstico é esse. Quando caiu aquele diagnóstico, qual foi a primeira sensação sua? É porque no autismo, Dor. você constrói o diagnóstico à medida que você vai percebendo. Então não é uma coisa que alguém chega e fala, tem câncer. Porque no câncer você não construiu o diagnóstico. No autismo você constrói o diagnóstico enxergando as diferenças, vendo tal. Mas como que foi o diagnóstico, o fechamento do laudo? Doloroso. Parecia que estavam enfiando uma faca na boca do meu estômago, mesmo eu tendo toda a consciência. Mesmo você já tendo construído a... Porque ainda tem esperança de você chegar lá e falar assim, poxa. Não era. É Não alguma era. coisa que a gente vai tratar e vai resolver. Talvez aquela, não mãe, isso aqui é um atraso devido à convulsão, é genético e ela vai... ainda tinha, mesmo ali tudo, sabe? Não vou falar que foi alívio, porque eu sabia que era, você entendeu? Mas eu senti essa facada na boca do estômago. Agora não tem jeito. Agora veio um profissional. E eu não estava errada. O alívio era de pensar que eu não estava errada, que bom que eu corri atrás. Os médicos, você não houve a possibilidade de, naquelas primeiras convulsões, ser uma infecção viral que provocou? Alguém falou alguma coisa sobre isso? Sim. A primeira convulsão, segundo os exames, ela estava com pneumonia. Entendi. Entendeu? É que eu tô tentando ligar as conexões neurais aqui. A primeira aqui. convulsão, ela estava com pneumonia, ela teve uma febre, porém as febres dela aparece durante as convulsões. Não é uma criança que vai ficando febril, a febre vai aumentando e ela tem convulsão. Não, simplesmente ela tem convulsão e aí a febre aparece. Entendi. Você entendeu? O povo da UPA aqui já conhece ela. Já ela chega lá convulsionando, sem febre, e aí durante a convulsão a febre vai aumentando. Você entendeu? Tá. E aí, então, você caiu no mundo de mães atípicas. De uma mãe, de uma criança com atipicidade de conexões. Ok. E aí, você, aqui em Matinhos, começou a perceber as dificuldades. Agora eu quero entrar naquilo que eu gosto de fazer nas entrevistas. Quais as dificuldades, agora como associação? Você já me contou a sua história. A Lulu eu já conheço. Eu já sei o que é um autista de nível severo. Quais as dificuldades que você viu, que colocou no coração de vocês a vontade de ajudar a lutar pela causa? Quais as dificuldades? Se fosse para você descrever, fala em 5, porque eu sei que vai ter. As 5 principais dificuldades de família autista. Família de autista. Família atípica, né? É. O diagnóstico. Primeiro, diagnóstico. Esse é complicadíssimo. O caminho. Porque a família tenta fugir do diagnóstico ou porque o sistema não consegue fazer o diagnóstico, que tudo é muito difícil, ou existe também uma fuga, tipo assim, não, por favor, que não seja, que não seja, que não seja. Então, aí já é uma resposta bem complexa, porque existe família que tá ali, o autismo tá ali e ele não quer. E tá negando, se negando, né? Existe um sistema que é complicado, o caminho é muito longo. É você ir num pediatra, falar, não, é o tempo dele, cada criança tem seu tempo, né? Então, existe a família que busca o diagnóstico e é um caminho longo, o sistema não colabora, as filas são grandes. Quanto tempo entre levar para uma primeira consulta e sair com o diagnóstico dentro do SUS hoje você acredita que leve? Bom,
Acredito que 4 anos, 5 ou até 6. De 4 a 6 anos para ter um diagnóstico de um autista, se você depender exclusivamente do SUS. Sim. Segundo grande problema para as famílias, qual o segundo maior? Você falou o primeiro, o diagnóstico. Segundo? Vamos encontrar problema. É o que mais tem. É o que mais tem. Segundo grande problema. As terapias. Porque aí a família tem o diagnóstico, aí é outra luta para cada terapias. Porque o Sistema Único de Saúde não oferece as terapias que na verdade poderiam contribuir com o problema, ou porque elas demoram demais, existem, mas ou não tem? Tem o tipo de terapia necessário ou não tem no Sistema Único de Saúde? O que tem hoje no Sistema Único de Saúde, que é ofertado, é muito pouco. É aquelas 10? É aquelas 10, é muito pouco para o tamanho da demanda que tem. Mas é um acompanhamento... Não é contínuo, é um acompanhamento que é uma regra do sistema, do SUS, das 10 sessões e volta para o final da fila. Depois de novo mais 10 sessões. Volta para o final da fila. Depois mais 10 sessões e volta para o final da fila. Na época do diagnóstico da Lorena, né, que eu fui buscar. E por não ser uma terapia continuada, significa que ela pode ter de novo um daqueles brancão que acontece na cabeça do neurotípico de 3 em 3 anos, e o dela pode acontecer a cada 30 segundos. Sim. E aí então ela aprende várias coisas com 10 sessões, volta pro final da fila, daí quando ela volta lá, ela desaprendeu tudo, tem que começar tudo de novo. No caso, se é uma criança que tem as comorbidades que a Lorena tem dentro do autismo, que é a crise de ausência, é um tipo de epilepsia que ela tem aquilo, ela tem 10 no dia, aquilo ali é um neurôniozinho que vai embora, desaprendeu alguma coisa. Então, se ela não estiver fazendo tratamento contínuo, a criança neurotípica, nível 3, não tiver, até nível 1 também. Eu sei dessa crise de ausência, mas ela, tipo assim, no nível 1, ela quase não faz nada. Ela simplesmente... Por quê? Dá cria robustez no diagnóstico. Você vai falar, nossa, ele tem crise de ausência. Mas a crise de ausência passa e já foi. Foi. Né? E no nível 3? É prejudicial. É um estrago. É um estrago, porque no nível 3 é um estrago, principalmente os não verbal, os que não são funcionais. Cada crise de ausência pode trazer uma reversão de quadro? Com certeza. Com certeza. Tá, vamos lá. Então, a falta de continuidade terapêutica. 3. A terceira. Vamos lá, vamos achar problema. Família. Eu sei que a falta de suporte para os pais também é complicado, mas também se encaixaria num desses problemas? Muito, sim, sem dúvida. A família, tanto para a família em si, né, toda um conjunto, pai, mãe, os irmãos, né? Mas é porque não, a falta de suporte é para ensiná-los a lidar ou é para criar estrutura emocional para aguentar o tranco? Os dois. Os dois. Porque a família precisa ter uma estrutura, né? Para aguentar o tranco, porque vai vir mesmo. Porque aquele negócio, eu não sei lidar com o meu filho. Então aí a família vai adoecendo psicologicamente. Então, nesse suporte de família, ensinar a família todo o contexto daquilo que elas vão viver, para que elas não se assustem, para que elas não se impressionem, para que elas entendam, é isso que eu vou viver. E aí criar um sistema robusto emocional para aguentar o tranco daquilo que vai passar. Exatamente. É aquele apoio emocional, psicológico. Mas a capacitação é fundamental. É fundamental. Para que você não seja pego de surpresa nas evoluções, para que você já saiba antes. Exatamente, e que isso possa vir ajudar. Porque a falta de profissionais também está muito grande. Profissionais especializados. Você entendeu? Então, um dos projetos é isso. Dar um curso, manter esses pais.
Porque não basta só levar a criança na terapia, o profissional não vai fazer milagre, o remédio não vai fazer milagre. E a criança sai da terapia e volta para casa. E aí o pai tem que ser meio que terapeuta, a mãe tem que ser meio terapeuta em casa, porque pra senão... poder ajudar? Tá, quarto. Ó, também no meio. Quarto, os problemas, os direitos Famílias. das nossas crianças. Os direitos a não a cumprimento. efetivação dos direitos também é um problema muito grande que a família vive. Também. E aí os direitos ao tratamento, todos os direitos de forma geral, o direito de ser prioritário numa fila, o direito todo. Tá. Isso agrava a falta do cumprimento dessas leis, abala também. Abala a estrutura da família, porque a família está ali em busca de um tratamento que é direito dela, da criança, e aí não é cumprido, aí você entra numa guerra, né? Tá, e esse não é cumprido porque o poder público não destina o dinheiro suficiente para cumprir isso, ou porque muitas vezes até não tem nem profissional capacitado para fazer isso? Então, Ou vai os dois? e aí? Eu acho que Tá lá, é uma soma dos dois, não é? Ou é mais... não sei te dizer, sinceramente. Eu não posso te dizer Entendi. se... Talvez possa ser uma corrente entre como o dinheiro não é destinado muito para isso, o profissional não se interessa pela área, porque ele sabe que nessa área ele vai ter que ser um voluntário constante. Por quê? Porque ninguém vai valorizar ele como profissional no poder público e 99% das famílias que vão procurá-lo não tem condição de bancar o tratamento. Não tem. Porque, tipo assim, é o que eu falo. Cuidar de uma família com fome É fácil. é fácil, porque você pega uma cesta básica, bate palma no portão dela, entrega a cesta básica, vira as costas e acabou o problema. Agora, pro autismo, você precisa alimentar essa família com 7, 8 mil reais por mês para que ela conseguisse, com esse dinheiro, bancar os custos dos tratamentos, dos terapeutas, dos exames e dos remédios. E dos remédios. Porque, e aí, quem tem o dinheiro para conseguir fazer isso sem a cobertura do Estado? Quem tem? Só poucos privilegiados. É igual eu sempre falo, existe o filho do autista. O autista filho do rico e o autista filho do pobre. Dois autistas completamente diferentes, porque um tem suporte e o outro não tem. Exatamente. Tá. De quem é a culpa? Do autista pobre não ter o mesmo desenvolvimento que o autista do filho do rico, que tá lá tendo as terapias, Que tem psicóloga diária, tem isso. Tem um profissional na escola, porque aí o pai paga um profissional, ou a escola cede um profissional, um pai, e ele vai desenvolver. Pega uma escola particular que tem já profissionais disponíveis para o acompanhamento do... Exatamente. Tá, a gente tá evoluindo bem na entrevista aqui, assim, você que estava nervosa, mas... E agora vamos para os problemas do neuroatípico, do autista. Nós falamos sobre os problemas da família, que a gente vê como principais problemas, e do autista. O problema do autista. O problema é ser abandonado muitas vezes pelo pai. Ou problemas, problema assim, Álvaro, se eu tivesse Deus na minha frente agora, eu sempre faço essa pergunta. Se eu fosse Deus e eu falasse assim, você pode me mostrar agora 2 ou 3 ou 4 ou até 5 problemas do autista que você falaria assim, Deus, ameniza isso aí. Quais seriam? Nossa, é tanta coisa para pedir para Deus que eu peço todo dia, uma hora ele vai... Então me conte. Ai, meu Deus, eu peço muito para Deus
igual você falou, amenizar um pouco. Eu peço muito para Deus para iluminar a cabeça das pessoas, né? Que tenham consciência mesmo da luta que a gente sofre. Eu sofro, que a mãe ali, Maria, sofre. A Joana. A Joana. A Cleusa. Aquela mãe que olha para o filho e fala, eu não aguento mais. Eu vou tirar a vida dele, eu vou tirar a minha. Porque o mundo é cruel. Que o filho que come merda. A filha... Aí você vai falar pra você que não entende, quando ela diz o filho que come merda, que que muitas vezes o pai e a mãe do autista é surpreendido com o filho tirando a fralda e brincando com o cocô. E na boca, no rosto. O quanto aquilo é doloroso, frustrante, cruel, para uma mãe ver ou pensar isso, sabe? Então, assim, se eu fosse para mim fazer um pedido para Deus, eu pedi para Ele amenizar um pouco a dor dessa família, daquela mãe que é sozinha. Eu ainda tenho uma rede de apoio, eu ainda tenho o pai da minha filha que tá ali, E é um cara bom. Tem o irmão dela. Você foi sortuda. Ele também. E então, assim, é sobre isso o autismo, que hoje eu o aprovo, a gente busca dar aquela acolhida, porque assim, eu não gosto de comparar a dor de ninguém, cada um carrega a sua dor, cada um sabe até, né, o tamanho dela. E cada um tem uma forma de responder à dor, ou seja, coisas pequenininhas que não me machucam podem ferir demais você. Então não é o tamanho da dor, não. É como a gente sente ela. E hoje em dia o que acontece muito é que as redes sociais, a sociedade, elas estão tendo uma imagem do autista funcional. O autista pode tudo. O autista pode trabalhar na TV, o autista pode no seu... Ele pode ser isso, ele pode ser aquilo. E 80%, a grande maioria... Não é autista assim. Não é esses autistas. E esses não aparecem em redes sociais. O autista que aparece na televisão, na foto... E é onde a gente está sofrendo. É o Elon Musk. E é onde a gente está sofrendo. As famílias estão sofrendo. Agora, o autista que realmente precisava de atenção é aquele que está escondido dentro do quarto, porque os pais não dentro da bolha azul? Porque os pais não podem tirá-lo muitas vezes de casa, porque ele tem absoluta disfunção para conviver em sociedade. Exatamente. Isso mesmo. Aquela mãe que não pode sair, ela se torna dependente também, assim como ela tem a criança que é dependente dela, e ela se torna dependente. Ela depende de uma pessoa que vai ao mercado, ela depende de uma pessoa que vai... Porque não tem toda essa estrutura, não tem esse apoio. Tá. A Lolo, por exemplo, até para eu aprender, apesar de que, tipo, vou fazer perguntas agora que você vai falar assim, você sabe a resposta, você já entendeu a resposta. Mas, tipo assim, é interessante para que as pessoas, por exemplo, ontem, a Lolo, você percebeu que eu não quis confrontá-la em nada. Uhum. Pelo contrário, eu entrei no padrão dela e até consegui brincar com ela no padrão dela. Então, tipo assim, o confronto pra ela machuca ela? Sim. Tá, então eu fiz certo em não confrontá-la. Exatamente. Não confrontá-la. A Lolo pega lá e coloca em cima da cama. Exatamente. 30 objetos. Todos eles classificados na cabeça dela. Então, mais escuro,
depois um pouco mais claro. Então, e a gente, na maioria das vezes, ao primeiro olhar, você não entendeu ainda o que ela classificou, mas à medida que ela repete o ato, você já vai entendendo qual a classificação dela. E ontem, então, eu consegui fazer com que eu alterasse a localização dos padrões dela, e ela acabou brincando comigo, e até incluímos as 2 cenouras no meio da brincadeira, criando um círculo. Nós mudamos o padrão e tipo assim, olha, me arrepia. Mas e ela gostou dessa mudança de padrão, e aí no final ainda ela pegou de brinde e colocou as 2 cenouras no meio, mudando o padrão. Mas foi da maneira dela. Eu não confrontei. Você viu que ela deixou, ela permitiu você fazer isso, mas ela foi e deu o toque final dela. O toque final dela. Tá. Como é a vida diária da Lulu? Por que você falou? Mas você já sabe? Não, eu sei, mas eles não sabem. Nossa, a vida diária da Lulu é uma montanha russa. A nossa vida lá em casa é igual o mar. Tem dia que também tá calmo, tem dia que dá aquela ressaca. Ontem foi um dia de ressaca? Ontem foi um dia de ressaca. Quando você chegou lá, já tinha amenizado, já estava calmo. Tá. Mas foi crises atrás de crises, uma atrás da outra durante a tarde. Porque ela acabou acordando um pouco diferente, do horário, não no horário habitual, e aí tudo que muda o padrão dela. Saiu da rotina, né? Informações diferentes, saiu da rotina. Igual ontem ela não foi para a escola. Ela teve uma noite de sono bem diferente. Tudo mudou o padrão. Então ela já não passou bem. Dormindo ela estava tendo algumas crises, provavelmente. Umas descargas elétricas que durante a manhã das 4 em diante ela apagou, dormiu um sono profundo. Então ela não acordou para ir para a escola. Fiz de tudo, tentei, mas ela realmente apagou, parecia que estava dopada. Que de certa maneira ela toma uma carga de remédio bem pesadinha. Sim. Mas enfim, ela sempre acorda, ela não acordou, então acordou às 9h30, às 10 horas, queria ir para a escola. Não é hora de ir para a escola, já passou o horário. Então aí já fugiu da rotina e aí ela foi desregulando e crise uma atrás da outra, acalmava, ia lá, a ponto de chegar e falar, não, vamos pro chuveiro. De ligar o chuveiro lá e deixar ela debaixo da água. E aí quando ela tá em crise, nem a água calma. Parece que aquela água que vai batendo nela, vai deixando ela mais nervosa, então é onde eu tenho que fazer um bate rápido no chuveiro e tirar ela. E secar e conversando. Vai passar, sempre uso alguns métodos, né, isso vai passar, o que você está sentindo, vai passar. Pelo fato dela não falar, eu não sei o que ela está sentindo. Eu não sei se ela está sentindo uma tristeza, eu não sei se ela está sentindo dor, eu não sei se ela está sentindo o que ela está sentindo. A minha vida com o Lolo é um jogo de adivinha. Às vezes ela dá indícios, igual ontem. Primeira vez, você conseguiu criar um vínculo ali com ela, você conseguiu, né? E aí você pegou ela, brincou com ela. Você viu a maneira que ela estava se comunicando com você? Ela quer que você faça aquela mesma coisa. Mas e quando ela está em crise, ela não consegue dar sinais do que ela quer. Do que ela quer de comunicação. Nem com figurinha, a gente trabalha muito figurinha. A dor, para você ter ideia, ela quando ela tá com dor na barriga, qualquer dor, ela vai ao guarda-roupa, pega a caixinha de remédio, traz a caixinha de remédio para mim, para pegar o band-aid para colocar onde está doendo. Para quem não tá entendendo, é que eu queria fazer entrevista com ela, então a gente combinou que eu passaria um tempo com a Lolo, para que aí eu entendesse algumas coisas da Lolo para depois a gente ir para entrevista. Então por isso que a gente tá conversando da Lolo. Porque o nosso combinado era eu passar um tempo com a Lolo para depois fazer a entrevista com a mãe da Lolo. Com a mãe atípica. E tá. E agora o Instituto aprova. O
que as pessoas podem fazer para contribuir com o Instituto Aprova? Eu sei que você enxerga todas as necessidades. Eu sei que tem mãe que, tipo assim, tá num estado tão deplorável emocionalmente, num estado tão destruído por todos os dias acordar com a mesma realidade. Falta do profissional, primeiro, falta do dinheiro para eu não depender do poder público. É como se eu falasse assim, eu quero dar uma banana para essa bosta desse poder público. Só que aí falta o dinheiro para poder dar uma banana para o poder público. Aí você precisa então depender do poder público. Aí você vai e você já tem consciência, porque não é uma coisa que você vai descobrir agora. Já te falaram, vai demorar. Vai demorar, tudo vai demorar. E aí a mãe fica o dia inteiro olhando pra televisão e vendo que na televisão mostra que é tão fácil, que tipo assim, que evolui tão rápido, mas é porque por trás daquele que tá na televisão tem todo um tratamento. 25 mil reais por mês investido em tratamento, e aí ela olha e fala assim, a minha filha não vai ter chance de se desenvolver assim porque eu não tenho acesso ao que aquele tem. E aí a mãe vai criando esse abismo emocional, e aí ela chega aqui na prova e ela de repente percebe que você não vai conseguir nem os 25 mil reais e nem que o poder público consiga, você só consegue amenizar. Como que você se comporta assim, com isso, diante disso? Como? Elas vêm nessa esperança que a gente vai arrumar, mas a gente não vai conseguir da noite pro dia. O Instituto, ele tem o projeto, ele quer acolher essa mãe, ele quer fazer isso, independente de sistema público. Você entendeu? Só que para isso a gente precisa de ajuda, colaboradores. Então elas se enchem de esperança, chega aqui no Aprova e fala, pô, mas não... a gente precisa de ajuda. O Aprova não consegue furar a fila. Não. E daí isso muitas vezes é um choque para quem chega pela primeira vez. É um choque. O Aprova não consegue... o Aprova não tem neuro. Não, por quê? Porque não tem. A busca de parcerias a gente faz. A gente está finalizando a parte de documentação. Temos um alvará provisório, a gente está finalizando. Mas já tem CNPJ e já é reconhecido como utilidade pública. Quando ela diz finalizando, é toda a questão da clínica, toda a questão da sede do instituto. Da sede. Entendi. Tá. Mas e como as pessoas podem ajudar? Pra gente ir encerrando essa entrevista, porque senão a gente vai ficar aqui 7 horas. Já falamos muitas coisas. Não, mas foi muito bom. Então, através do Pix. A gente tem o Pix, que é o CNPJ, cai diretamente na conta do Instituto. E no que esse dinheiro é investido? Esse dinheiro é investido a auxiliar as mães, primeiramente as despesas, porque isso aqui gera despesa, água, luz, né, internet, e também a dar uma assistência às famílias. Na compra do remédio, que a mãe tem situação precária, é vulnerável. Como que eu vou te dizer? A questão da ajuda é tentar montar a nossa sede, né, da maneira mais acolhedora, para poder receber um profissional, para poder dar um atendimento. E aí, básico. Como o recurso sempre é tão escasso, que muitas vezes exemplo, quantas famílias de autistas vocês acompanham? Quantas famílias estão ligadas ao Aprova? 70 famílias. A gente sabe que tem muito mais. Tá, mas 70... registrada.
Então, se fosse pegar aquilo que entra de doação por mês e dividir para ajudar essas 70, daria centavos para cada um, digamos assim. Daria, tipo assim, daria uma ligação para um neuro. Daria uma ligação. Na verdade, Daria um telefonema para a secretária do neuro para marcar a consulta. as pessoas pensam que a gente recebe muito dinheiro, recebe ajuda de empresários, a gente não recebe nada. A única doação que o Instituto vem ganhando, digamos assim, fixo, e através de muita luta, pedido, isso, aquilo, é a campanha que o vice faz, a questão daquela doação do salário dele, e aí a gente trabalha na internet, ajuda. Essa é a doação fixa que a gente tem quando ganha. Fora isso, é mesmo... Porque tem que concorrer na doação. Tem que concorrer. Ou seja, a única doação quase fixa é que o vice-prefeito de Matinhos faz a doação do salário dele, só que concorre lá todas as associações de Matinhos. Exatamente. Então, quando você consegue mobilizar muita gente para votar, o salário dele ajuda vocês. Quando vocês não ganham, Aí não ajuda. é os membros da diretoria tirando dinheiro do bolso. Aí a gente tira o dinheiro do bolso para poder pagar uma conta de telefone, para poder ajudar a pagar uma água. A questão também do... Eu tô cansada. Eu sei que você tá cansada, é que você ficou nervosa. Mas ó, não vou cortar não, porque tipo assim, a vida real essa que a gente precisa mostrar na frente das câmeras. É porque assim, vem muita cobrança numa prova, sabe? As pessoas pensam que é fácil, não é fácil. E tem um agravante. Quem está à frente da prova enfrenta as mesmas lutas em casa. Então, tipo assim... Eu tô nervosa. Você tem a sua filha... Eu tô cansada, eu tive uma noite bem... igual... Por mais que a sua noite foi muito boa, porque eu estava lá... Tô brincando, fui metido agora. Foi, mas é que eu estava na casa dela essa noite. Vou entender mal. Não, eu, marido dela. Como é o nome da tia? A tia Marli. A tia Marli, a Lolo, a Maeve. E eu estava... Lembrando a Maeve, vó típica, eu tô aqui, gente. A avó típica, Maeve. E eu tava lá ontem à noite, fui pra lá ontem à noite pra passar tempo com a Lolo. Mas ó, o tempo inteiro que a gente falou aqui no vídeo ficou o WhatsApp de vocês, que também é o Pix, é isso? Isso. Que também... Não, o Pix é o CNPJ. Aqui o Depois CNPJ. Tá, mas vai ficar o CNPJ mais o WhatsApp para fazer contato. Ok, pra gente terminar. Aquela mãe... Ah, tá, fala o que você Eu fala. ia falar, pra gente terminar a questão do aprova, eu sou meio atrapalhada mesmo e eu tenho vergonha, né? É assim, a finalidade do aprova, o ideal do aprova é o quê? Há um curto prazo agora, fazer um atendimento, buscar parcerias e fazer atendimento para imediato. Um laudo, um profissional do laudo e uma equipe multidisciplinar. Você entendeu? Esse seria o sonho. A princípio, para uma... Sim, esse seria o sonho para agora. Para agora. O sonho e uma necessidade. Hoje é o que a gente necessita. É o que as famílias precisam, é o que os autistas precisam. O projeto... Que fosse gratuito para a família. Não, e sim, gratuito. Gratuito. E para isso a gente depende de recursos. Para isso a gente vai lançar... Seria um neuro e uma psicóloga especializada em autismo, não? E sim, todos os profissionais... Não, mas o básico, assim, básico seria é um neuro, psicóloga, TO, psicopedagoga e fono. Ou seja, teria 4 profissionais, Sim. 5 envolvidos. Sim. Teu sonho não é grande, mas não é fácil. Não é fácil não. Porque não adianta a gente arrumar o neuro vir aqui, consultar, dar o laudo e a mãe sair perdida com o laudo na mão e aí é outra demanda. É outra Entendo. luta também. Seria isso, e a nossa luta, nossa busca é montar um centro de atendimento.
Eu vou te dar uma 100% gratuito. Eu vou te dar uma dica. Esse centro de atendimento, me desculpa, Vai mas é só para não fugir minha linha de raciocínio. vai lá. É, não só na área da saúde, mas sim na área da educação, junto. Por quê? A gente sofre bastante também na área da educação. Com professor de apoio, com material adaptado, que não tem. Os salários dos professores, vou ser bem sincero, não é nem um pouco atrativo para esses professores trabalhar e se dedicar às crianças. Não tem essa, não que eles não façam, não que alguns não façam isso. Os que fazem por amor mesmo. Então eu vou te dar uma dica agora. Você entendeu? Entendi. Não desiste. Eu tô aqui ligando conexões enquanto você tá falando, eu tô ouvindo você, necessidade, então eu acho que precisaria alcançar esse valor para que conseguisse fazer isso, precisava. Vou te dar uma dica então. E é uma dica boba, talvez não vai dar para fazer, mas tipo assim, quando eu estava em Londrina, eu trabalhei um tempo na televisão, no Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, da Band. E teve um ano lá que nós fizemos, eu e o Cid Ribeiro, que hoje ainda é apresentador do Brasil Urgente, nós fizemos uma campanha. Nós pegamos carnês de doação, naquela época era R$10 por mês, de alguém que pegava um carnê e doava 10 todos os meses. Nós conseguimos milhares de doadores. Doadores suficientes para dar manutenção no Hospital do Câncer inteiro de Londrina. Então, quem sabe vocês também não criarem aí uma forma de carnês mensais com código de barra e tudo, para que caísse no DDA das pessoas. Então, Álvaro, o que acontece? As ideias tem, a gente tem ideias assim como outras mães têm. O que falta? Colaboradores, participação de toda a família. Porque hoje fica voltado só na diretoria. Só que essa diretoria também são famílias atípicas. E isso que a gente faz é dentro de um horário. A gente faz esse trabalho dentro do horário disponível. Então é o seguinte, primeira coisa que eu preciso aqui hoje. Eu preciso de algum empresário que tenha condição de criar esse carnê. De criar isso. Porque, por exemplo, eu tô saindo daqui agora e muitas vezes, Álvaro, e você não vai fazer sua colaboração? Aí você faz uma colaboração, aí você passa 3 meses sem se lembrar do problema. E com o carnê, todos os meses, por menor que seja a doação, você todos os meses tem aquele boletim para pagar. Todos os meses. E tipo assim, então já dou uma ideia. Você que está assistindo e pode... mas tem que patrocinar a impressão dos carnês e todas essas coisas, porque o Aprova não tem recurso para fazer. Não tem. Bom, pode deixar suas considerações finais aí. Foi muito bom estar aqui com você. Pode usar o tempo agora para se despedir. Então, gente, obrigada. Eu agradeço ele pela oportunidade. Peço desculpa por alguma coisa. Eu tenho dificuldade mesmo em lidar com a gente não vai desculpar. Vídeo, tá? Mas é isso. Acho que vocês conheceram um pouco da minha história. Eu acho que eu consegui passar um pouco o ideal do Aprova, as dificuldades, as necessidades, tanto da instituição quanto das famílias. E quem puder fazer alguma coisa, tamo aí. Faça. Mais amor, mais empatia, mais conscientização. Vamos enxergar aqueles autistas lá nível 3, que está dentro de casa, dentro do quarto, sem poder ter uma vida social, por falta de acompanhamentos, porque a esperança é que move a gente. Então, eu acredito que se houvesse um tratamento contínuo para essas crianças, a qualidade de vida deles seriam outras. Então, mais consciência, mais amor. E eu tenho uma coisa para te oferecer agora, que é pouquíssima, mas como eu já entendi. Muito do que acontece na nossa vida hoje vem da caneta de um bendito político que quer assinar ou não quer. Eu não sou. Eu só sou pessoa. Eu não sou vereador, eu não sou prefeito,
O que eu posso fazer com você é me comprometer como pessoa. Então, como pessoa, eu me comprometo em fazer das suas lutas as minhas lutas também, as pautas de vocês, e impulsionar esse vídeo para cair em muita gente, colocar patrocinado lá para ir muita gente assistir. E tô aqui hoje, respeitando ainda mais você, hoje descobrindo que a Lolo gostou de mim. Então, tipo assim, ligado mais a vocês hoje do que era ontem. Obrigado. Eu agradeço. Eu que agradeço. Essa é a Cláudia. A Cláudia está buscando um imóvel na praia. Ela quer encontrar a casa dos seus sonhos. Entrou nos sites das principais imobiliárias e buscou, e buscou, e buscou, e buscou. Não encontrando no primeiro, entrou em outros sites e tentou de todas as maneiras encontrar o melhor imóvel que se adequasse às suas condições. Ligou, marcou, agendou a visita, mas precisou esperar alguns dias. O que a Cláudia não sabe é que a Simone também está procurando um imóvel na praia, mas ela encontrou o Álvaro Caetano, o corretor da praia. E aí foi fácil. Ele encontrou o imóvel e entregou para ela a realização do seu sonho de ter uma casa na praia. E você também pode repetir a história da Simone. Faz contato comigo que eu já tô te esperando.